Oi pessoal, professor Russo Born. Vamos então falar sobre Geografia, turma 301. Nós estamos no nosso módulo 11, na sua apostila 2, na frente 3 de Geografia, página 204. E nosso assunto então vai ser Japão, aspectos econômicos desse importante país asiático. Temos aqui como nossos principais tópicos de aula, Japão, a localização, o PIB, produção energética, a balança comercial, transportes e a industrialização desse país. Então, para a gente iniciar o nosso pensamento, trouxe para a gente então dividir essa imagem, né? Que mostra então a bandeira do Japão como se fosse um balão esvaziando aqui, né? Um balão esvaziando, todo um processo então de incrível tecnologia. O Japão vive momentos de estagnação econômica de grande gravidade, não somente o Japão, mas também outras economias mundiais, como Estados Unidos, a própria União Europeia, o Brasil, com altíssimas taxas de desemprego crescentes, isso no mundo inteiro, Argentina, Chile, a própria Europa, nesse momento, separou-se em 2020 a Grã-Bretanha da União Europeia, anteriormente formada por 28 países. Esse bloco econômico agora tem 27 países e, se as situações econômicas internacionais não se reverterem, é possível que haja maior fragmentação ainda da economia internacional. Primeiro, então, vamos localizar o Japão, né? Nós, então, temos aqui o nosso mapa mundi, e o Japão é esse país que fica aqui, então, no Oceano Pacífico. São ilhas, são mais de 3.000 ilhas. As mais conhecidas, então, as ilhas de Hokkaido, as ilhas de Honshu, que é a maior das ilhas, onde está a capital Tóquio, a ilha de Shikoku e Kyushu, mais ao sul, próximos da Coreia do Sul. Aqui nós temos então o Mar do Japão, né? Que é uma área então de intensa vigilância devido a estar próximo à Rússia e também próximo à China. Aqui nós temos então a Coreia do Norte, temos então aqui a China, um dos maiores países do mundo, só perde então para a Rússia, para o Canadá. China, terceiro maior país do mundo, e que de frente então ao Japão, disputando as economias internacionais. Essa linha que está em vermelho é a linha do Equador. Então, o Japão está totalmente no hemisfério norte do planeta. Temos aqui o Trópico de Câncer. Então, o Japão está totalmente ao norte do Trópico de Câncer. Isso implica que ele tem um clima, então, totalmente temperado. Primavera, verão, outono e inverno, com grande agressividade. Aqui no sul, nós temos, então, o Trópico de Capricórnio, que corta, então, o sul do Brasil. O sul do Brasil também tem um clima aqui temperado subtropical, primavera, verão e outono e inverno. Quando falamos em economia do Japão, então, o Japão é um país desenvolvido. Aqui nós temos, então, o Japão, com as principais ilhas sempre na evidência. É a terceira maior PIB do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, que tem em 2019 um indício, então, de PIB de 21 trilhões de dólares, seguido pela China em 2019, que revelava um PIB, então, de 14 trilhões de dólares, e o Japão com um PIB, então, de 5,4 trilhões de dólares. Mas em 2020, esses números, então, recuam. Os Estados Unidos têm previsão de queda econômica de 25% a 30%. O Brasil marca para os próximos meses talvez uma queda de 7,7% ou até 11% do PIB, o que será, então, realmente muito complexo. O mundo tende a ter uma queda econômica
a China prevê uma queda de 6% nesse próximo trimestre. Japão é o principal polo econômico da APEC. A APEC é a Associação Econômica da Ásia e do Pacífico, ok? Então nós temos aqui vários países que pertencem então a um bloco econômico e o Japão é a principal economia desse bloco econômico do Ásia e do Pacífico. AP, Ásia e Pacífico. Forte cooperação entre o governo e a indústria. A indústria tem um estímulo governamental muito poderoso e evita-se crises econômicas, então, com intervenção e parceria do Estado. Investimentos em alta tecnologia é a política nacional. Tecnologia de ponta, investimento em pesquisa em massa nos seus estudantes e nas suas escolas. O Brasil fechou mais de 1.000 escolas no ano retrasado só em São Paulo. O Brasil retirou investimentos poderosos da educação, da pesquisa, genética. O Brasil segue o caminho contrário de desindustrialização ao invés do investimento em industrialização. Isso já tem vários anos. Redução do desperdício e reciclagem de materiais é o que faz esse país ter grandes saldos de economia. Então, desperdício reduzido, reciclagem de produtos para reutilização de materiais, isso é o que dá vantagem econômica e barateia o custo do que é produzido no Japão. Orçamento relativamente baixo para gastos desnecessários com a defesa. Existe uma preocupação com a defesa, sim, mas os orçamentos não são exagerados para esse setor, e sim voltados para pesquisa, produção intelectual, produção de tecnologia de ponta, satélites, robótica e assim por diante. Atividades industriais com destaque na engenharia automobilística, na eletrônica, na informática, siderurgia, metalurgia, construção naval, biologia e química. O Brasil faz fortes investimentos na produção de soja, na produção de frango, na produção de suínos. Então o Japão investe em engenharia automobilística, eletrônica, biologia, metalurgia, construção naval. Eles são países com investimento poderoso, país rico, e o Brasil não, devido a seu foco econômico estar no setor basicamente primário. Destaque para a indústria com tecnologia de ponta em todos esses setores. Investe poderosamente na, então, tecnologia de ponta nesses setores. Se continuarmos na economia do Japão, as exportações japonesas incluem equipamentos de transporte, veículos motorizados, eletroeletrônicos, maquinário de indústrias e produtos, então, químicos de diversos tipos. Maiores parceiros econômicos são a China, seu maior parceiro econômico. A China ultrapassou em 2011 a economia do Japão. O Japão era a segunda maior economia do mundo e a China passou a ser a segunda maior economia do mundo e é grande parceiro econômico do Japão. Estados Unidos é o segundo país, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Então nós temos aqui Estados Unidos, temos então a Coreia do Sul, temos Hong Kong, que está nesse ponto aqui, e temos então Taiwan como seus grandes parceiros econômicos. É dependente de matéria-prima devido à sua área territorial insular, quer dizer ilha, como é uma região pequena, não tem muitos recursos minerais como carvão, ferro, petróleo, cobre, tudo isso necessita importar de outros países. A China, Estados Unidos, Brasil e a Arábia Saudita são os maiores fornecedores de matéria-prima, como máquinas e equipamentos, combustível fóssil, por exemplo, a grande fornecedor de petróleo é a Arábia Saudita. Produtos alimentícios, o Brasil é grande fornecedor de carne, químicos, têxteis e matéria-prima,
é fornecido pelos Estados Unidos para as indústrias que necessitam em grandes quantidades desses produtos. O Japão é cortado por uma eficiente malha rodoviária de norte a sul, não somente de estradas, mas também uma malha ferroviária com excelentes aeroportos e portos, ou seja, o seu sistema de transporte é muito bem alicerçado. Contava com 1.100, quase 1.200, 1.200.000 quilômetros de rodovias pavimentadas. O Brasil tem quase 2 milhões de quilômetros, 70% não estão pavimentadas. Lá eles possuem 173 aeroportos, 23.000 quilômetros de ferrovias. O Brasil, com todo o tamanho que tem apenas 30.000 quilômetros de ferrovias. Estados Unidos tem 300.000 quilômetros de ferrovias. Apenas 15% das terras japonesas são apropriadas para o cultivo, devido ser uma área de grandes acidentes de montanhas e vulcões ativos. Apenas pequenas áreas litorâneas são utilizadas como planície para o cultivo. O sistema de terraceamento é usado em pequenas áreas com rotação de cultura, ou seja, existe um morro. Nesse morro não se pode fazer, então, agricultura devido à erosão. A chuva vai destruir esse morro. Então, modifica-se esse morro como se fosse um bolo, com várias camadas planas, terraceamento. E aí, então, utiliza-se rotação de cultura. Planta-se um produto, na próxima colheita planta-se outro, depois planta-se outro, com elevada fertilização, ou seja, adubos químicos, uso de biotecnologia com elevada produtividade. Então, produzem muito, fazem uma agricultura chamada de jardinagem. O maior PIB está no setor terciário, ou seja, serviços. Serviços, então, de engenharia, serviço bancário, serviço comercial, médico, hospitalar, educacional, 71%, seguido pela indústria, 28%, setor secundário, e o setor primário, apenas 1%, devido à sua área agrícola ser de apenas 15%. 30% da energia do país é nuclear. Possuem 54 usinas nucleares, o Brasil possui apenas 2. E apenas 7% da energia é hidrelétrica, enquanto o Brasil possui energia hidrelétrica de 64%. O Japão possui pequeno setor agrário, muito subsidiado e protegido pelo governo como setor estratégico. Embora tenha apenas 15% de área para o plantio, o governo investe muito. Ele faz grandes subsídios, faz grandes incentivos, não cobra impostos, faz grandes favorecimentos, empréstimos bancários de baixíssimo juro para poder estimular a produção, para que não dependa totalmente de uma alimentação fornecida de fora, ou seja, setor estratégico. O Japão é o segundo maior produtor de pescado do mundo, embora seja pequeno, um país pequeno. Então ele tem uma grande área marítima ao seu redor e investe no pescado no mundo por toneladas, perdendo apenas pela China. E tem uma das maiores frotas pesqueiras do mundo, que responde por quase 15% da pesca mundial. O Japão pesca muitas baleias. O Brasil é o país que proíbe que se pesque baleias nas suas áreas territoriais. O Japão mantém-se como líder nos campos de pesquisa científica, tecnológica, de máquinas e também a questão médica. Estão pesquisando agora muito para ver se conseguem encontrar uma cura para o Covid. O Japão é líder na produção de robôs empresariais, máquinas que trabalham com forma robótica dentro das empresas, o que produz alta produção, mas forte desemprego no país, né? Então, uma forte contribuição nos campos de eletrônica, óptica, química, semicondutores e na metalurgia.
Um forte terremoto de quase 9 pontos na escala Richter, seguido de tsunami, atingiram essa grande ilha central aqui em 2011 e provocaram danos na usina nuclear de Fukushima. 54 usinas foram então abaladas porque uma realmente acabou explodindo e gerou então uma grande desconfiança do processo de produção de energia do Japão. A população que tinha a promessa de nunca mais haver contaminação radioativa realmente sofreu muito com o vazamento nuclear, que ainda, desde 2011, esse vazamento nuclear ainda está correndo para o oceano. Vazamentos radioativos foram registrados e um iminente desastre nuclear mobilizou a comunidade internacional, agravando a já complexa estagnação econômica vivida pelo Japão. O Japão vive uma estagnação econômica que já passa de 10 anos, não consegue fazer sua economia reagir e começa a entrar em um declínio, mas dentro de uma estabilidade de produção industrial, só que com a queda econômica mundial, agravada pelo coronavírus, o consumo, tanto o consumo de produtos como o fornecimento de matéria-prima, estão reduzidos não só no Japão, mas no mundo inteiro. Falamos então, pessoal, nesse tópico de aula sobre o Japão, sobre então o PIB do Japão, o terceiro maior PIB do mundo, sobre a produção energética, basicamente de energia nuclear, balança comercial de exportações e importações bastante ativas, os transportes são muito bem organizados dentro do país, industrialização de ponta e investimentos poderosos, tanto do Estado como também da indústria privada, em uma parceria de grande relevância. Ficamos por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. É isso aí, pessoal.